Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar de tênis. Casper Ruud venceu o tenista brasileiro Felipe Meligeni Alves por 3 sets a 0 e avançou a segunda rodada. Um bom nível de tênis apresentado pelos dois. Me impressionou bastante o que o Felipe Meligeni fez, né? Eu achei que seria um jogo até mais tranquilo para o Casper, né? O Felipe Meligeni normalmente é um tenista sólido no fundo de quadra, só que solidez por solidez fica muito difícil bater de frente com o Casper, que assim, é o grande torneio para ele no ano. O norueguês é excelente no saibro, tem uma questão física que ajuda ele, né? Ele gosta de jogar partidas de 5 sets na terra batida, e assim, né, como o Casper é um cara que consegue sustentar aquele jogo por muito tempo, né, era difícil para o Felipe Meligeni conseguir incomodá-lo pela solidez, só que o brasileiro foi para cima. Eu gostei que o brasileiro foi mais pro risco, teve até mais winners que o Casper no jogo, ele tentou ser o mais agressivo possível, em vários momentos conseguiu machucar bastante o Casper Ruud no fundo de quadra, mas a questão é que assim, o Ruud sacou muito bem, ele colocou muito o primeiro saque em quadra, e assim, um saque do Ruud, né, ele tem bastante peso e efeito e dificulta bastante boas devoluções, e é um atributo que o Felipe Meligeni, obviamente, não é um grande especialista, e com isso ele só teve um breakpoint a partida inteira, enquanto o Casper acho que teve 11, né, então assim, era um jogo chato, né, muito difícil, com certeza o brasileiro que pegou o pior oponente para a primeira rodada, né, porque assim, todos os outros você poderia dizer que eram mais vencíveis, né? O Kecmanovic, o Baez, o Monfils, né? O Baez que enfrentou foi o Gustavo Reide, o Kecmanovic, o Thiago Monteiro e o Monfils, o Thiago Wilde, né? Então, assim, o Meligeni pegou o pior de todos os oponentes. E assim, ele fez algo que eu acho muito admirável. Saiu da zona de conforto, tentou ser o mais agressivo que podia para tentar machucar um adversário melhor, porque sabia que a fórmula base do jogo dele não seria o suficiente para incomodar o Ruud. Então ele tentou fazer algo que poderia incomodar o norueguês, tirá-lo da zona de conforto, e durante certos momentos do jogo ele conseguiu e fez bolas muito boas. Eu acho que é um jogo para mostrar que ele pode jogar mais com essa natureza mais agressiva. Óbvio que o Ruud, ele é um tenista que acaba permitindo mais ataques de cima para baixo, então quem consegue controlar isso bem, e acho até que o Meligeni Alves fez até um bom trabalho nesse aspecto, né? Consegue acelerar bastante o jogo, consegue machucar um pouco mais, mas não é um golpe tão simples de se fazer, né? Tipo, acelerar golpes de cima para baixo. Mas, de qualquer maneira, o Casper, ele sabe que defende a final do torneio, foi finalista nos últimos 2 anos. Eu acho que assim, a gira de saibro dele é uma montanha-russa, começou super bem com o final em Monte Carlo e título em Barcelona, mas foi muito decepcionante a participação dele, tanto em Madrid, caindo nas oitavas de final para o Félix Auger-Aliassime, e também a derrota dele para o Kecmanovic em Roma. Para mim, essa foi muito feia do Casper, porque Roma era um saibro que, ao meu ver, se assemelha mais ao que a gente vê agora em Roland Garros, mais pesadinho, mais molhado, é um lugar que chove muito. Madrid é um ambiente mais seco, tem a questão da altitude, então era um pouco mais rápido. Então o Félix, que saca bem, que bate bem plano e é sólido, obviamente seria um jogador um pouquinho mais chato, a gente podia dar uma passadinha de pano, mas perder para o Kecmanovic, para mim, foi uma derrota que o Casper não podia ter, né? Ele tinha obrigação de ir bem lá em Roma, até porque defendia as semifinais. E ele tem muita pressão de resultados nesse ano, mas a questão é, essas rodadas iniciais não tendem a ser um grande problema para o Ruud, né? O Ruud é um tenista que quase sempre lidou super bem com as rodadas iniciais. O grande, pelo menos no saibro, né? Não estou falando tanto do US Open, Wimbledon e o Australian Open lá, outros 500 outras histórias, né? Mas a questão é, o grande problema do Ruud sempre foi enfrentar os tenistas tops, top 15 para baixo, quase sempre ele soube lidar bem com isso. No ano passado é que ele realmente decepcionou muito nesse aspecto, mas este ano ele está fazendo o trabalho dele, a meu ver, né? Tipo, o Aliassime, por exemplo, já foi top 10, né? Já foi um tenista de altíssimo nível e de repente faz aí umas partidas boas, tem uns relampejos daquele momento, né? Então, assim, o próprio Kecmanovic é bom tenista, né? Mas a verdade é que assim, o jogo de hoje correu poucos riscos, sacou muito bem e ele conseguiu aguentar uma boa pancadaria no fundo de quadra e mostrou bastante solidez. Jogando esse tênis, obviamente é candidato ao título, mas é aquele negócio, né? Quebrar essa sina, né? O Ruud é um tenista que o maior título é o ATP 500 de Barcelona, né? Não conseguiu ganhar o Masters 1000 na carreira, já tem 2 finais, se não me falha a memória.
e assim, não conseguiu ganhar um Grand Slam. Ele tem 3 finais, né? Fez final 2 vezes em Roland Garros e tem a final do US Open de 2022. Então assim, a solidez dele levou ele longe, mas eu ainda acho que falta uma coisa no jogo do Ruud, que é uma capacidade de definição melhor. Ele é um cara que até faz bons contra-ataques, ele tem algumas armas ofensivas, mas ele ainda tem muita dificuldade de bater bola sem giro, é algo que ele, ao meu ver, deveria estar tentando implementar mais no jogo dele. Talvez aí que, assim, o Ivanisevic está no mercado para ser técnico. Eu não acho que seria uma má ideia também ele ia trabalhar com o Goran Ivanisevic, acho que seria algo bem produtivo para melhorar o repertório ofensivo, porque assim, se tratando de defesa e solidez, o Wood está num nível muito elite, mas na hora de definir pontos, eu acho que é aí que ele peca, e assim, contra tenistas do top 10, esses caras aí, você tem que saber matar pontos, você tem que saber definir, porque sempre vai ser aquela questão de adversários que sabem jogar uma bola a mais, que também tem esse tipo de repertório. O ataque no final, ele tem um peso muito grande, né? Essa capacidade de definir pontos. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.